Eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo. Eu pensei de que forma eu poderia explicar o que é isso, o que é viver na graça e o quanto isso tem impactado a minha vida. O ano de 2021 foi um ano, 2021, 2022, foram anos de muitas mudanças na minha vida, anos em que eu ressignifiquei muitas coisas, inclusive conceitos e ideias que eu tinha sobre o Senhor, sobre quem Jesus é. E a verdade é que durante um longo tempo eu imaginava que Deus era uma pessoa. Eu tinha essa imagem, na verdade, de Deus, como se ele fosse alguém distante, punitivo, vingativo. Deus que estava ali pronto para me castigar se eu não fizesse algo perfeito ou se eu não fosse boa o suficiente. Foi dessa forma que durante muito tempo eu vivi muito apegada àquilo que eu fazia para Deus. Eu achava realmente que eu precisava chamar a atenção de Deus, que eu precisava surpreender a Deus. Mas quando eu entendi o que é o amor de Deus e o que é a graça, eu entendi que não há nada que eu faça que possa surpreender a Deus. Ele é Deus, não há nada que eu possa fazer que vá convencê-lo de que eu sou boa, de que ele deve me amar. E mesmo que eu faça coisas incríveis, nada disso seria suficiente para me fazer merecer o seu amor. E mesmo sendo pecadora, merecendo condenação, ele me amou antes mesmo que eu existisse. Mesmo que nada que eu faça seja bom o suficiente para ele, para chamar sua atenção ou para surpreendê-lo, porque ele é Deus, mesmo assim ele escolhe ser meu pai. Mesmo a humanidade merecendo a condenação, ele entrega ao seu filho o perfeito sacrifício para que eu possa ter acesso à sua presença. Antes disso, para entrar na presença dele, era necessário rituais, sacrifícios de animais. Foi necessário que a lei de Moisés existisse para que o homem pudesse se chegar até a Deus. Não era possível ter acesso, muito menos ter um Deus Pai, antes de Jesus, antes do seu perfeito sacrifício. Quando o perfeito sacrifício acontece, então esse véu é rasgado e eu passo a ter acesso, eu e você, nós passamos a ter acesso e direito de sermos filhos de Deus. Não mais necessário os rituais da lei mosaica, deixam de ser necessários todas aquelas leis que pesavam. Jesus se torna a lei, ele cumpre a lei e ele se torna a porta de acesso ao Pai e ao reino de Deus. Isso é graça. Graça é não merecer. Graça não é um passe livre para pecar. Pelo contrário, a graça me prepara para uma vida em santidade. A graça me dá condições de obedecer a Deus. Eu acredito que o que me torna digna dele são as coisas religiosas, as liturgias ou algo que eu possa apresentar para ele. Então eu tiro o mérito dele e coloco em mim. A graça se apresenta, o mérito sai da gente, o mérito sai do homem e o mérito é todo de Jesus. Quando a graça se manifesta, então eu não preciso mais viver com medo, ou eu não preciso mais achar que ele está distante, ele se torna Pai. A graça é um favor imerecido. Nós merecemos a condenação, nós não merecemos ter acesso ao Pai desde a antiguidade, mas ainda assim, não porque nós somos bons, mas porque ele é bom, ele nos dá acesso à sua presença com o perfeito sacrifício. E esse sacrifício definitivo de Jesus me dá condições de viver essa presença, de experimentar a presença do Pai, de chamá-lo de Pai. Então, a lei de Moisés, as liturgias judaicas que existiam antes da graça, elas deixam de ser necessárias. Não é mais necessário que você apresente
um animal para um sacerdote em sacrifício, que o Cordeiro de Deus foi apresentado pelos seus e pelos meus pecados. A graça, ela não te dá o direito de viver em pecado. É porque é impossível querer continuar nesse pecado, uma vez que você olha nos olhos da graça, uma vez que a graça desceu do céu, se manifestou como homem e se entregou. Uma vez que você entende que a graça é uma pessoa e seu nome é Jesus, é impossível continuar pecando ou permanecendo no erro. A graça não é um passe livre para o pecado. A graça é aquilo que me faz entender que eu não merecia Deus, que eu não merecia e não mereço a salvação, e que nada que eu faça nunca vai me fazer boa o suficiente. Mas, mesmo assim, Ele me deu acesso ao Pai. Hoje eu entendo porque eu sempre me sentia tão insuficiente, eu sempre sentia que nada que eu fazia era bom. Eu entendo porque eu achava que eu nunca iria alcançar a Deus, que sempre existia algo a mais, e a mais, e a mais, e a mais. E eu seguia ritos religiosos que eu achava, que eu acreditava que era o que faria eu chamar a atenção de Deus. A verdade é que a graça me fez entender que eu nunca vou ser boa o suficiente para chamar a atenção de Deus. Mas antes que eu pensasse em chamar a sua atenção, Ele me amou. E é essa consciência que me dá acesso à sua presença e me faz experimentar o jugo suave e o fardo leve de um Pai que me ama e capacita para viver em santidade. Não porque eu sou boa, mas porque Ele é bom. Isso é graça.